Casagrande, o placar foi justo para você? Porque a sensação que eu tive é que dava mais, mas que depois parecia que ia empatar, um jogo meio confuso. Essa sensação que você teve, eu acho que grande parte da torcida rubro-negra também teve. Assim, o Flamengo venceu o Palestino dentro de casa, no Maracanã lotado, não fez mais do que obrigação. A verdade é essa. O Palestino, para mim, é o pior time do grupo do Flamengo na Libertadores da América. O Flamengo deveria ter feito um placar mais elástico. E quando eu falo deveria, é levando em consideração o nível técnico dos dois times. O Flamengo é amplamente melhor do que o Palestino. E também levando em consideração a disputa na fase de grupos. Porque, repito, saldo de gols será extremamente importante para o Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. O Flamengo tem que passar em primeiro, já pensando futuramente decidir as decisões de mata-mata da Libertadores dentro de casa, o segundo jogo sendo dentro de casa. Dito isso, esse jogo aí o Flamengo deveria ter feito sim um placar mais elástico. Na minha opinião, não jogou tão bem. Acho que o Tite foi o Tite na essência, um Tite totalmente pragmático. A gente pôde ver isso na alteração mesmo, quando ele tira o De La Cruz. Nem acho que o problema é tirar o De La Cruz, o problema é quem ele coloca no lugar do De La Cruz. Porque a partir do momento que ele coloca o Alan, na minha opinião, ele está mostrando ali que ele está satisfeito com o que ele está vendo dentro de campo. Ele poderia ter botado um jogador mais ofensivo, talvez o Matheus Gonçalves, ou até mesmo o Vitor Hugo, poderia ter feito isso, mas não, ele foi e colocou o Alan, mostrando que o Tite está sendo o Tite ali no Flamengo. O que eu acho é o seguinte, tem algum problema o Tite ser assim? Eu não vejo problema, ele vai vencer, ele não vai dar espetáculo. Mas acho que ele precisa entender o que é o Flamengo. Como a torcida do Flamengo gosta que o time atue. Eu acho que ele poderia ser mais ofensivo. Se ele fosse mais ofensivo, talvez o Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico dentro de casa. E era isso que todo mundo imaginava. Ninguém imaginava o Flamengo vencendo por apenas 2-0. A verdade é essa. Eu acho que o Flamengo poderia ter entregue mais. Ficou devendo. Beleza, fez o dever de casa, mas acho que ficou devendo. Quem também ficou devendo? Qual setor desse time ficou devendo para você, Lucas Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Lembrando que a gente está aqui fazendo altas críticas para um time que venceu de 2-0 na Libertadores. Vamos lá. Mas tudo bem, tá tudo certo. Eu acho assim, foram dois jogos diferentes, né? O primeiro tempo o Flamengo fez um jogo para fazer 4-0 e no segundo tempo poderia ter saído com o empate do Maracanã, claramente. E isso para mim se explica muito por esse termômetro que é o setor do meio-campo. No primeiro tempo, eu vi um Arrascaeta se movimentando, participando das jogadas, um De La Cruz não tão inspirado, mas um Pulgar um pouco também lá na contenção, conseguindo fazer a saída de bola nesses passes verticais. E aí o que acontecia? Oportunizava o Everton Cebolinha, que para mim foi o melhor em campo, com o Luiz Araújo e o Pedro também, que participou bastante desse primeiro tempo. Por quê? Porque a bola estava chegando no setor do ataque. O meio-campo estava conseguindo funcionar e fornecer essas bolas para esse setor ofensivo. No segundo tempo, o meio-campo do Flamengo, para mim, morreu. Tanto o De La Cruz, que tem uma característica muito grande de arrastar, de conseguir ter essa intensidade no meio-campo, quanto o Arrascaeta com a genialidade dele. E o próprio Pulgar, inclusive, eu acho o Pulgar um baita de um jogador. Mas o torcedor do Flamengo, na minha visão, ele deve se irritar muito com a quantidade de faltas bobas que o Pulgar faz. Ele é um cara que repete faltas, que todo jogo praticamente ele toma cartão amarelo, e isso faz com que o Flamengo também se torne vulnerável muitas vezes. Então esse setor do meio-campo ele não funcionou no segundo tempo, muito pelo contrário. O Palestino, como eu disse aqui, tomou o controle nesse setor e em muitas oportunidades quase empatou, inclusive a partida, pelo menos em 2 chances claras aí que teve. Então, o que fica desse jogo é: o Flamengo fez o dever de casa, mas aquele espetáculo que a gente estava esperando não aconteceu. No primeiro tempo produziu para fazer 3, 4 gols e no segundo tempo sentou no resultado, sendo que era um resultado perigoso. 1-0 dentro do Maracanã, com o Maracanã lotado. Você tem que jogar mais, você tem que tomar as rédeas da partida, principalmente pelo nível do seu adversário. Então, de forma geral aí, eu acho que o Flamengo venceu, mas não convenceu. Você falou do meio-campo, mas tem um cara que se destacou naturalmente, que sempre se destaca, que é o Arrascaeta, mas ultimamente, fisicamente, está voando, né, Vini Casagrande? Concordo com você, Fernandinha. Inclusive, era uma preocupação que a gente tinha em relação a esse jogador, que de fato, nas últimas temporadas, tinha sido o defeito dele, digamos assim, o problema do Arrascaeta, que era a parte física. A gente pouco via o Arrascaeta terminando um jogo, por exemplo, ficando 90 minutos em campo. Agora, é totalmente diferente. A gente pode ver o Arrascaeta muito mais leve, muito mais solto. Consequentemente, ele vai conseguir jogar mais. Concordo com o Pedrosa, que no segundo tempo ele até caiu um pouco de produção, mas não só ele, acho que o time inteiro do Flamengo. Mas se eu tiver que destacar, eu quero destacar a parte do Everton Cebolinha, se alguém me perguntar quem foi o melhor em campo, eu votaria no Cebolinha. Quem foi o melhor em campo? Eu votaria no Cebolinha, mas eu quero destacar a parte física do Arrascaeta, que é algo que eu particularmente critiquei muito durante muito tempo,
E agora eu preciso elogiar, porque de fato o Arrascaeta tá soltinho, tá levinho, consequentemente ele vai conseguir fazer uma temporada bem melhor com a camisa do Flamengo. Quem tá soltinho, tá levinho também é o Pedro. Fez um golaço ontem, atingiu, gente, 120 gols com a camisa do Flamengo. Ele entrou para o ranking dos 15 maiores artilheiros da história do Flamengo. E nessa temporada ele tem 15 gols em 16 jogos. Lucas Pedrosa, números impressionantes do atacante Pedro, que é o grande artilheiro do novo Maracanã, né? Se a minha memória não falha, ele é o artilheiro desse novo Maracanã. É o casamento perfeito, né? Quando a gente pensa no movimento do Tite levando o Pedro para a seleção brasileira, é porque ele encarava que o Pedro era o melhor centroavante do Brasil. E isso tudo vem acontecendo justamente quando o Tite monta um time que prioriza muito o Pedro. Inclusive, no segundo tempo, ele cobra bastante o Pedro por aquela situação sem bola, que a gente sempre fala aqui, faz o balanço, pressiona um pouco mais. Mas eu não consegui enxergar a queda de rendimento do Pedro no segundo tempo como um problema do Pedro. Como eu disse aqui, foi um problema do meio-campo que não conseguiu dar as bolas para o Pedro e também os jogadores de ponta que não conseguiram. Mas no primeiro tempo o Pedro mostrou todo o repertório dele, saiu da área, participou, junto com o Everton Cebolinha, junto com o Luiz Araújo também, que no primeiro tempo fez um bom jogo. É o melhor centroavante do Brasil na atualidade, eu não tenho dúvida disso. Sabe quando você vê que é um golaço aço? Quando você tem um casal que não torce pro Flamengo, mas que tá assistindo o jogo. Que é o caso lá em casa, né? Eu e o Pressão. Aí o Pedro faz um gol, aí eu lanço um, nossa, aí ele, que isso? Mas aquela coisa meio assim, a gente tá só vendo, né? Coisa boba, negócio nada, né? Mas que golaço fez o Pedro. E eu queria saber de você, Vene, eu não sei se vocês concordam comigo, vocês dois, você aí de casa. Mas a sensação que eu tenho é que o Pedro, para desempenhar bem, ele precisa estar à vontade. Sim. Não só coletivamente, mas acho que socialmente. Ele tem que estar se sentindo seguro com o treinador, principalmente. A gente sabe que na última temporada, e até foi uma questão, teve agressão em relação ao Pedro, ele não se dava muito bem com a comissão. E hoje, com o Tite, ele tá voando, porque o futebol dele sempre esteve ali, mas ele precisa estar bem de cabeça, o Pedro, né? Mas isso é em qualquer âmbito social, em qualquer profissão. Se você não estiver bem, se você não tiver se sentindo à vontade com as pessoas que você está trabalhando... Tem gente que consegue performar em cima de algumas adversidades. Eu vou te dizer o Gabigol. Eu sinto que o Gabigol é assim, mesmo se tiver uma adversidade, ele consegue performar. Eu digo... Não de maneira ideal, mas consegue. Isso. Consegue. O Pedro, de fato, ele não consegue. Eu sinto isso. Ele não consegue. Você também sente? Eu sinto isso e com certeza a gente consegue ver a diferença agora. Com o Sampaoli e com o Tite. É o Pedro totalmente diferente. Ele muito mais à vontade, muito mais leve, feliz. Ele está feliz. Você percebe que o Pedro, de fato, está feliz. Antigamente ele não estava feliz. Tanto é que ele tinha pedido para ser negociado e a diretoria bateu o pé e falou que não ia negociar, independentemente daquele momento. Passou, agora ele está vivendo uma ótima fase. Arrisco a dizer que é a melhor fase dele com a camisa do Flamengo. Todo jogo tem gol do Pedro, a verdade é essa. E assim, é torcer para ele em nenhum momento se machucar, porque hoje o Flamengo não tem ninguém no banco de reservas à altura do Pedro. Tem o Carlinhos aí que foi contratado de maneira imediata, enquanto resolve a situação no Gabigol, mas hoje o Pedro, obviamente, é um dos principais jogadores do time do Flamengo. Alguém tem, Vene, no Brasil? Não tem. Não tem. Que centroavante reserva que é a altura do Pedro? Nenhum. Aliás, que centroavante titular que é a altura do Pedro jogando bola hoje no Brasil? Você vê poucos. Obviamente a gente porque antes tinha o Gabigol, querendo ou não, que podia quebrar o galho. Claro, mas assim, o próprio nível de atuação do Pedro, mesmo o Gabigol sendo o reserva, antes da questão do doping, o Pedro já estava muito acima dele em nível de atuação. Então hoje no Brasil você vê o Paulinho, que é um monstro, mas que não é um centroavante de ofício, mas que faz o ataque muito bem. O Germancano, tem um Calheri da vida, tem um Diego Costa lá no Grêmio, tem um Tiquinho Soares aqui no Botafogo, o Verratti, mas todos esses que eu citei, tirando talvez o Paulinho com características diferentes, eles não estão no nível do Pedro. O Flamengo foi bem no primeiro tempo, caiu no segundo tempo. O Flamengo criou muitas oportunidades no primeiro tempo, teve 70% de posse de bola, chutou muito mais que o adversário. No primeiro tempo, o Palestino chutou apenas uma bola, o Flamengo chutou 10, mas no segundo tempo caiu. O Flamengo puxou o freio de mão, as alterações do técnico do Palestino, Pablo Sanches, elas funcionaram, ele colocou em campo o principal jogador da equipe, o Praia Carrasco, e ele deu uma nova dinâmica à equipe e o Flamengo amoleceu, afrouxou ali a marcação, ficou meio devagar, muitos espaços no meio campo, a defesa, apesar da boa estreia do Léo Ortiz, começou a sofrer ali na bola aérea, o Palestino teve algumas chances, o Flamengo não levou gol hoje, mas o Rossi trabalhou, coisa que em muitos jogos nessa temporada não vinha atrapalhando. Para um adversário fraco,
como é o Palestino, o Flamengo deixou a desejar realmente no segundo tempo. No primeiro tempo, dominou inteiramente. Mas falta mais gols, né? Aliás, essa é a característica do time do Tite. Sempre foi assim. Poucas vezes você viu em clubes, seleção brasileira ele até teve goleadas, mas poucas vezes você viu em clubes o time do Tite dar goleada. Aquele Corinthians que ganhou tudo, era um Corinthians com menos talento do que esse Flamengo, mas era um Corinthians com a mesma cara. Era um time muito competitivo, muito forte na marcação, difícil de levar gol, que vencia os jogos, mas vencia com uma margem pequena, vencia por 1-0, 2-0. E esse Flamengo do Tite, que é muito talentoso, eu acho que é o time mais talentoso que ele tem até hoje em mãos para trabalhar no futebol brasileiro em clubes, ele nunca teve um elenco com tantas opções como esse. Mas falta um pouco de ambição para fazer mais gols, né? 1-0, beleza, calma, dá uma segurada. Se sair o segundo, vamos lá, vamos comemorar. Se não fizer, tudo bem. Essa é uma característica do Tite, que é vitorioso, mas num clube como o Flamengo, que sempre teve a tradição de times ofensivos, mesmo quando o Flamengo tinha times ruins, e o Flamengo teve alguns times ruins, mas esses times ruins eram times raçudos e que jogavam para frente. O Flamengo sempre foi um time que jogou para frente e que buscou os gols. O time do Tite busca os gols, mas muitas vezes ele dá uma segurada. É um time equilibrado, segura, não tem tanta fome de fazer gol assim. Tenta fazer. Os jogadores perderam algumas finalizações, também não capricharam nas finalizações. A verdade é que o Flamengo hoje, no primeiro tempo, foi bem, mas finalizou mal, criou muita chance, e no segundo tempo caiu muito de produção. Muito de produção. Visivelmente deu uma segurada. Nação rubro-negra! Mercadão da bola do Flamengo está super agitado e essa próxima janela de transferências promete. Isso porque o Roger Guedes aceitou jogar no Flamengo. É isso mesmo, nação. Vocês pensam que o Flamengo ia só contratar o Carlinhos para ser o grande substituto do Gabigol? Parece que assim, o técnico Tite sentou ontem com a diretoria rubro-negra, tanto com Landim, Braz e Spindel, e pediu a contratação de um atacante fazedor de gols. E esse nome é do Roger Guedes. É isso mesmo. O atleta foi jogar fora do Brasil, assim, quer voltar ao futebol sul-americano e tem o Flamengo como prioridade. Até porque o Roger Guedes tem as características parecidas com a do Gabigol. Ele pode jogar pelos lados e também pode jogar centralizados. Ele é fazedor de gols, é um atacante jovem e assim, cairia como uma luva nesse time do Flamengo. Eu quero saber de vocês. Vocês aceitariam a contratação do Roger Guedes no Flamengo? Sim ou não? Já comentem. Comentem aqui abaixo, nação. É muito importante os comentários de vocês para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que assim, o Roger Guedes é o jogador qualificado para ser o substituto do Gabigol e o Carlinhos para ser o substituto do Pedro, até porque a temporada começou agora. O Flamengo vai jogar muitos e muitos jogos pela frente. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão. Então o Flamengo tem que ficar preparado no mercado. E assim, galera, vocês podem ter certeza que o Roger Guedes tem tudo para vir jogar no Flamengo e tem tudo para fazer sucesso aqui no Mengão. Vocês já pensaram como irá ficar a torcida corintiana com esse belo chapéu que o Flamengo vai dar no time paulista? Até porque o Corinthians também sonha com o retorno do jogador, só que a prioridade do atleta é vir jogar no Flamengo. Então é isso, nação. A qualquer momento estarei de volta atualizando vocês sobre tudo o que está acontecendo. Gostaram desse grande conteúdo? Então se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!